Oi pessoal, esse é o terceiro vídeo da série em que eu estava falando sobre Factoring for Fate FDIC. E nos dois primeiros vídeos, no primeiro vídeo eu falei a respeito do Factoring, no segundo vídeo eu falei a respeito do For Fate FDIC e agora eu vou comentar um pouco a respeito das controvérsias. Gente, então vamos lá, de uma maneira bem prática, se você não assistiu os dois primeiros vídeos, vou deixar aqui o card do primeiro e do segundo vídeo para você assistir. E aí eu quero discutir um pouco a respeito das controvérsias, a respeito dos tratamentos, porque existe uma discussão muito grande no meio empresarial em relação a isso, principalmente em grandes empresas que precisam muitas vezes de mais prazo para poder pagar, né? Precisam fazer sugestão de caixa, e aí existe uma discussão muito grande nesse sentido nessas empresas. Qual é o ponto aqui, gente? Quando a gente fala, né, dessas estruturas de pagamento, o primeiro exemplo que eu dei foi o exemplo do factoring ou o exemplo da duplicata descontada. E aí eu coloquei, né, um diagramazinho, eu não vou colocar aqui de novo porque eu coloquei o card do primeiro vídeo. Caso você não tenha assistido, eu te recomendo que assista o primeiro e o segundo vídeo antes de assistir esse terceiro. Mas eu coloquei um esqueminha mostrando que a relação de factoring ela nasce cliente-fornecedor. O prazo acordado entre cliente e fornecedor é suficiente para o cliente, então digamos que o fornecedor tenha acordado um prazo de 100, 120, 180, seja quantos dias forem, para o fornecedor, para o cliente atende, mas o fornecedor ele precisa de um caixa antecipadamente, ele precisa antecipar ali o recebimento daquele caixa. O que o fornecedor faz? Ele procura um banco ou ele procura uma agência de factoring e ele vai ali descontar aquela duplicata, descontar aquele recebível, receber aquilo em caixa, mas ele vai pagar, né, uma diferença a título de juro para o banco pelo prazo em que o banco vai suportar este prazo. Certo, gente? Do ponto de vista do cliente, o cliente continua tendo uma obrigação com o fornecedor. Quem tem uma obrigação com o banco é o fornecedor. Por quê? Porque o fornecedor que buscou o banco para financiar a sua operação. Foi o fornecedor que buscou o banco para receber antecipadamente aquele valor. E em recebendo antecipadamente aquele valor, o fornecedor ele pôde trabalhar seu caixa, mas ao mesmo tempo ele vai pagar o custo pelo valor do dinheiro no tempo. Ele vai pagar o custo por ter recebido isso antecipadamente. Mas quem procurou o banco, quem tem uma obrigação com o banco é o fornecedor. Nesse caso, gente, do ponto de vista do cliente, em nenhum momento vai, a não ser que, né, em caso, por exemplo, que o cliente está em atraso e que o fornecedor transfere o risco do cliente para uma agência de factoring, e aí a agência de factoring vai passar a fazer a cobrança com o cliente e o cliente tem a obrigação de pagar essa agência de factoring, que aí nesse caso a obrigação do cliente passa a ser com eles e o cliente precisa se comunicar nesse sentido, mas salvo essa situação, para o cliente ele não vai ter muitas vezes o conhecimento de que a operação aconteceu. Então o cliente ele mantém reconhecido uma obrigação, né, um contas a pagar com fornecedores. Ele continua reconhecendo a obrigação com fornecedores. Qual é a questão com relação ao forfeit, gente? E aí entra uma controvérsia muito grande que muitas empresas discutem. A própria CVM já emitiu mais de uma vez documentos falando a respeito. SEC, né, a SEC lá nos Estados Unidos também já emitiu documentos falando a respeito. O IASB já emitiu documentos falando a respeito. Todo mundo fala a respeito porque é uma questão muito controversa no mercado. A questão com relação ao forfeiting é o seguinte. No caso do forfeiting, é acordado um prazo entre fornecedor e cliente, e aí eu dei o exemplo de 180 dias para fornecedor e cliente, ali o prazo acordado. O fornecedor, ele suporta esse prazo de 180 dias, então ele vai realmente dar esse prazo de 180 dias para o cliente, mas o cliente quer um prazo a mais. O cliente, para fazer a sugestão de caixa, ele precisa de mais prazo para pagar. O cliente, ele busca um banco, às vezes junto com o fornecedor, às vezes indicado pelo fornecedor, mas é o cliente que busca o banco, para que o banco consiga suportar 90 dias a mais, digamos, para poder o cliente chegar a 270 dias para efetuar o pagamento. E aí, gente, a grande discussão nesse caso é, boa parte das empresas fazem isso e querem manter esse contas a pagar registrado como sendo um contas a pagar com fornecedores, certo? Como sendo um contas a pagar com fornecedores. Só que aí, gente, a grande controvérsia por trás disso é o seguinte: a partir do momento que o cliente procura um banco, que esse banco vai adiantar o dinheiro ao fornecedor ou vai pagar o fornecedor no prazo, e aí a partir daí o cliente passa a ter uma obrigação com esse banco, inclusive pagando a esse banco a remuneração pela passagem do tempo em que o dinheiro, né, o custo do dinheiro no tempo, essa passagem do tempo em que ele vai estar suportando esse prazo. Considerando tudo isso,
Em essência, a gente está falando de financiamento. Em essência, a gente está falando de uma situação em que o banco está emprestando para o cliente, porque o banco paga para o fornecedor em um determinado momento e o cliente passa a ter uma obrigação com o banco e o banco vai suportar o prazo adicional, certo? Então, gente, o que acontece? A grande discussão é, as empresas podem continuar reconhecendo isso como um contas a pagar com o fornecedor? Em essência, eu diria que não. Porque a partir do momento que a obrigação do cliente passa a ser com o banco, a partir do momento em que o cliente passa a suportar o custo dessa operação com o banco, né, passa a pagar juros para o banco pelo prazo, a partir do momento em que o risco do banco é o cliente e não o fornecedor, isso significa que o banco está financiando esse cliente. Então não se trata, né, de uma obrigação com o fornecedor, se trata de uma obrigação com o banco, portanto, empréstimo ou financiamento, certo? Qual que é a grande controvérsia aí, gente? Por que é um grande problema para as empresas essa questão? A controvérsia é essa que eu expliquei, mas por que isso é um grande problema para as empresas? Porque as empresas normalmente, elas têm ali, né, suas obrigações bancárias, elas têm os chamados covenants contratuais, ou seja, ela não pode aumentar a sua dívida acima de determinado nível. Então, a empresa reconhecer como empréstimo e financiamento uma operação de forfeit, para ela, pode fazer com que a sua dívida aumente acima dos limites que são aceitáveis, tanto do ponto de vista de covenants contratuais com bancos, né, de relações que eles tenham com outros, com bancos com relação a outros empréstimos, ou títulos de dívida que eles tenham emitido, ou até mesmo com relação àquilo que é suportado pelos seus investidores, né, ao nível de risco que é suportado pelos investidores. Então, para as empresas, seria interessante reconhecer essa obrigação que persiste, reconhecê-la como uma obrigação com fornecedores e não como empréstimos e financiamentos. Mas, em essência, esse tipo de operação, né, de forfeit, esse tipo de operação de FDIC para o cliente não poderia ser reconhecida como uma obrigação com fornecedores, sendo reconhecida como uma obrigação de empréstimo e financiamento, certo? No caso do factoring, no caso da duplicata descontada, como eu disse, o fornecedor é quem negocia com o banco. O risco do banco está no fornecedor, portanto, o cliente não tem nada a ver com a história, ele continua mantendo ali aquilo reconhecido como obrigação com fornecedores, isso no caso do factoring, isso no caso da duplicata descontada. Agora, no caso do forfeit, no caso do FDIC, via de regra, tanto, né, no caso do banco para o forfeit, quanto no caso do fundo para o FDIC, o risco do banco, o risco do fundo é o cliente. Neste caso, a partir do momento em que o banco ou o fundo está suportando o prazo adicional para o pagamento daquela dívida, o cliente não tem mais que reconhecer aquilo como uma obrigação com o fornecedor, e sim como uma obrigação de empréstimo e financiamento. Qual é a questão aqui, gente? Qual seria o caso, a situação em que o forfeit ou o FDIC seriam ali reconhecidos como permaneceriam reconhecidos como obrigação com o fornecedor no cliente, nas situações em que quem carregasse o risco ou quem carregasse o custo dessa operação fosse o fornecedor, ou seja, quem remunera o banco ou quem remunera o fundo é o fornecedor, e não existe, né, uma cobrança do banco em relação ao cliente, e sim em relação ao fornecedor, ou seja, o fornecedor continua suportando o risco do cliente e o banco ou o fundo suporta o risco do fornecedor. Isso é raro acontecer, via de regra, o risco passa, né? O risco do cliente passa para o banco, no caso de forfeit e FDIC. E nesse caso não tem como dizer que o cliente poderia permanecer reconhecendo essa obrigação como uma obrigação com fornecedores. Ele deveria reconhecer essa obrigação como uma obrigação de empréstimos e financiamentos. Certo, gente? Falando aqui da essência da operação, é um caso controverso, pessoas podem falar coisas diferentes, mas como eu disse, já foram emitidos vários documentos falando que, em essência, isso é uma operação de empréstimo e financiamento. Certo? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clica no gostei, se inscreve no canal. Por enquanto é isso. Obrigado, um abraço, tchau.